como eu saí do zero e mudei a minha vida no day trade em opções binárias. Esse vídeo é muito especial porque é uma história que eu vou contar da minha vida que muitos alunos me pedem. Leandro, pô, eu queria conhecer mais sua história, queria saber como foi seu começo, como você conheceu o mercado. Então, galera, hoje eu vou abrir aqui a caixinha preta, vou pegar o meu livro aberto aqui e vou compartilhar essa história com vocês, que é uma história até relativamente bacana, acho que vai servir como inspiração para muitas pessoas e, apesar de tudo, das dificuldades, é um case de sucesso, né, galera? Porque eu saí do zero e hoje eu tenho consistência no mercado, eu tenho uma empresa aqui com vários escritórios, uma equipe muito grande trabalhando de traders e tudo mais. Então, espero que ajude você a ter um norte se você está perdido hoje, ou então se você está no meio da jornada, que te motive, de certa forma, a não desistir e a seguir em frente com seus sonhos, fechado? Então, começando do zero, né? Não tem como começar de uma forma diferente, que é como que eu conheci o mercado de opções. Galera, o mercado de opções eu vim a conhecer depois que eu conheci o mercado de day trade. Na verdade, na época, eu trabalhava no Bradesco, né, no banco, e eu conheci ali o mercado de ações. Tá, eu já investia para longo prazo, comprava uma açãozinha ali, fazia o famoso swing trade, né? Que é você investir por longo prazo ali e montar uma carteira de ação. Só que aí eu comecei a perceber que naquela época lá, se não me falha a memória, foi até naquela época que teve aquele ocorrido lá em Brumadinho, lá, e infelizmente foi uma coisa muito ruim. Só que naquele momento eu percebi que tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado de ações com a queda das ações da Vale. Aí eu, na época, paguei o curso de alguém de B3 lá que ensinou como que você operava vendido nesse mercado, e comecei a ter meu contato ali na B3, operando mini índice também, operando dólar, e foi ali que eu comecei a ter esse interesse pelo mercado, tá? Só que até então, sem ter consistência, só ali colocando um dinheirinho ou outro, um que sobrava do salário, botava para tentar fazer alguma coisa ali, só que perdia muito mais do que ganhava, a verdade é essa. Mas isso foi muito bom, porque foi o primeiro contato com o mercado financeiro e eu consegui sentir o gostinho de você conseguir fazer ali 200, 300 reais por dia e também sentir a dor de você perder esse mesmo dinheiro em um dia. Então, eu já comecei a entender desde cedo no mercado de trade que a disciplina e o compromisso quando você começa nas operações é de fato o que você tem que ter no seu dia a dia, na rotina, para conseguir ser um trader de sucesso. Então o tempo foi passando, eu fui tendo essa experiência, até que veio a famosa pandemia, que todo mundo sabe aí, que foi horrível, que, pô, teve aquela movimentação toda das pessoas sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as coisas. Só que nesse momento foi quando eu comecei a trabalhar de home office. Então, quando eu comecei a trabalhar de home office, eu comecei a me inteirar mais sobre o mercado financeiro, porque você está em casa, tem mais liberdade, acaba tendo mais tempo, né? Porque home office você trabalha pra caramba também, não tem essa parada não. Mas enfim, eu comecei a pesquisar sobre outros mercados, até que um amigo virou assim, cara, tu já viu esse mercado de opções binárias? Na época era a IQ Option, que era a corretora principal, que era a mais famosa. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse negócio aí pra ver, né? Aí comecei a pesquisar, vi um monte de gente falando mal sobre o mercado, outros falando bem sobre o mercado, mas eu sou da seguinte premissa, galera, tudo na minha vida, apesar de ouvir a opinião das pessoas, eu escuto sempre, mas eu gosto de ter as minhas próprias experiências para poder tirar minhas conclusões. Então, por exemplo, se você vira para mim e fala, ó, cara, esse curso aqui é um curso muito bom, excelente e tal, beleza, eu vou te ouvir, vou buscar outras referências, vou pesquisar, mas eu vou querer assistir aquele curso para poder ter minha opinião formada e dizer se realmente eu achei que ele é um curso bom ou não. Então, como eu tava naquela dúvida, naquela divisão, se o mercado realmente é bom ou é ruim e tal, eu falei, cara, vou tirar minha experiência. Então, sentei junto com um amigo lá em casa, a gente botou R$500 na plataforma, começamos a operar, gráfico de linha, não entendia nada praticamente no mercado financeiro, compra, vende, ganha, perde, naquela loucura, até que eu quebrei minha banca de 500 e o meu amigo conseguiu levar 500 para R$5.000 do meu lado, eu vendo acontecer aquilo ali. Aí eu falei, cara, que loucura. Aí eu falei, vamos fazer o teste de fogo agora, sacar esse dinheiro. Ele foi, solicitou o saque, caiu o saque normalmente. Aí eu falei, cara, que loucura. É um mercado que aqui eu entrei num dia, botei 500 e perdi, mas meu amigo do meu lado ganhou 5.000 e sem ter conhecimento nenhum quase também, só na clicada ali de malucão. Aí eu comecei a refletir, eu falei, pô, realmente, cara, a gente testou aqui, a parada funcionou de certa forma e pagou certinho, tem coisa aí. Então, a partir desse momento, eu comecei a me debruçar no mercado, comecei a estudar bastante e comecei a seguir um monte de salinha de sinal. Eu lembro até hoje uma salinha de sinal chamada Fox, que tinha Martingale 2,
que era uma agonia terrível, a gente sentava para operar, aí um dia fazia dinheiro, no dia perdia, daqui a pouco quebrava, botava mais dinheiro e ficava nesse perde e ganha de maluco. Até que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, não tem condição de eu ficar aqui nesse momento agora somente seguindo o sinalzinho, sem entender o que eu tô fazendo. Eu tenho que, de fato, olhar para o gráfico e saber o porquê que eu tô ganhando e o porquê que eu tô perdendo. Porque o grande problema das pessoas que entram no mercado e não têm resultado é o fato delas não buscarem conhecimento e se acomodarem com salinha de sinal de fulano e de ciclano. Isso daí, galera, não sou contra a sala de sinal, até porque eu tenho uma comunidade no Telegram, mas o nosso foco não é sinal. O nosso foco é operação ao vivo, porque é a forma que você é educado e a forma que você aprende a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Inclusive, o link tá na descrição, quiser entrar lá para você ver os seus próprios olhos, pode entrar, vai ser muito bem-vindo, você vai ver eu operando ao vivo todo dia, com tela compartilhada, e você vai ver que realmente a gente consegue fazer grana, assim como essa galera que está vendo aí na tela faz dinheiro todos os dias. É chuva de depoimento que eu recebo todo dia lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, da galera agradecendo, e isso é muito bacana e muito gratificante. Mas lá no comecinho, obviamente, cara, eu não tinha dinheiro nessa época, eu era CLT, eu tinha o dinheiro contadinho do final do mês ali. O que eu botava no mercado, às vezes, era dinheiro até de uma conta que eu botava ali no risco, coisa errada. Enfim, eu cometi todos os erros que vocês provavelmente estão cometendo ou já cometeram, e eu perdi muito dinheiro até começar a ganhar. E o principal ponto no começo foi esse, cara. Eu ficava ali seguindo salinha de sinal, com martingale 2, perdendo dinheiro. Aí eu tive a primeira virada de chave. Qual foi a primeira virada de chave que eu tive no mercado financeiro? Foi exatamente o fato de entender que, enquanto eu não buscasse ter conhecimento de operacional, de gestão de capital e ter um emocional bem trabalhado para as minhas operações, eu não ia chegar em lugar nenhum. Porque sala de sinal, infelizmente, quando você não tem conhecimento, você fica refém de outra pessoa mandar algo para você, no qual você não sabe interpretar, não sabe analisar. Então, daí eu comecei a buscar padrão e tal, e nessa época eu fiz vários amigos ali no mercado, né, que a gente começou a operar junto, criamos uma salinha no Discord, que a gente criou nas antigas, ficava eu e mais 4, 5 amigos ali operando. Cara, até que determinado dia, a gente nessa de curioso, já estudando, já buscando um monte de curso. Eu fiz curso de todo mundo que vocês imaginam das antigas aí, cara. A maioria não serviu pra porcaria nenhuma. E foi nessa da curiosidade, porque tipo assim, eu sou um cara muito curioso. Então o que eu fiz no começo? Eu abri todos os indicadores que você imagina da corretora e eu testei um por um. E fui buscando correlação entre todos eles e pesquisei sobre todos eles para poder desenvolver meu método. Não só eu, como a galera que estava comigo ali operando nessa época. Então o que a gente fez? A gente testou e acabou achando um padrão, um método de operar que estava tendo um resultado muito bacana. Então o que a gente fazia? A gente se reunia todo dia no Discord para operar junto e a gente sempre estava operando e o padrão carinhosamente ganhou o nome de método TRF. Que eu vou explicar agora o que é esse método TRF, que muitos alunos aí já sabem o que é, e você vai entender como surgiu, vai entender toda a história completa agora, que é o seguinte, é um método de retração. Muita gente acha que o nome tem a ver com retração, mas não tem nada a ver, galera, é simplesmente uma brincadeira nossa, que era um bordão. Por quê? Quando a gente operava junto e alguém encontrava uma boa oportunidade no mercado pelo nosso método, que não tinha o nome ainda, e essa oportunidade dava win, geralmente quem mandava análise ficava falando assim, ó, tá ruim, fala, hein? Tá ruim, fala aí, ó, a operaçãozinha que eu dei pra você, tá ruim, fala. Até que nessa fica toda falando tá ruim, fala, pegou. A gente, pô, qual vai ser o nome do método? Cara, tá ruim, fala, TRF, daí que veio o nome, que muita gente acha que é uma coisa de tempo, de retração, de função, não tem nada a ver com, é simplesmente um nome que a gente carinhosamente deu para o nosso método, que curiosamente no futuro foi o método que veio a desenvolver o indicador target, mas calma, que ainda falta muita história para chegar nessa parte aí. Então galera, até aqui eu era CLT, eu trabalhava de home office, eu tinha como objetivo no mercado financeiro uma renda extra, eu já tinha cometido vários erros e eu consegui virar a minha primeira chave, que foi exatamente saber que era o conhecimento que ia me libertar nessa história toda. E foi através do método TRF que eu tive ali a minha primeira conquista de fato no mercado, que foi o quê? Que foi, cara, foi muito gratificante pra mim. Eu consegui fazer dinheiro de operação e pagar uma continha ali em casa, poder ajudar minha mãe, na época eu ainda morava com ela, deu um respiro no meu trabalho e tudo mais. Eu falei, caraca, que bacana. Eu, através das operações aqui, eu já tô conseguindo fazer uma outra fonte de renda. E olha que curioso, sobre essa questão de empreender de fonte de renda, cara, antes de vir pro mercado financeiro, eu já vendi churrasquinho na rua, vendi sanduíche na rua, já trabalhei com vários freelancers em mercado, já tive empresa de evento.
E tem as fotos aí que eu vou procurar, de repente eu boto nesse vídeo pra você ver. Eu já fiz muita coisa, galera. E nesse momento eu era CLT, tinha uma estabilidade, só que eu sempre entendi que o meu caminho não era trabalhar para ninguém. Eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de correr risco e eu me identifiquei muito com o mercado financeiro. Então, quando eu desenvolvi o TRF, que eu consegui entender o método que fazia sentido, que era assertivo, eu comecei de fato ali a ganhar dinheiro, tá? Mas aí que tá, foi a primeira virada de chave e veio também o meu primeiro tombo. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Nessa época, galera, eu tinha já a confiança, tinha o aprendizado, mas eu não tinha dinheiro para de fato fazer as operações e alavancar a minha vida, tá? Então, nesse momento, eu comecei ali a operar e tal, aí que eu fiz? Cara, eu peguei dinheiro com alguns amigos, tá? Emprestado assim, cara, fiz como se fosse um fundo e comecei a operar o dinheiro da galera para poder levantar um dinheiro para mim, né? E poder ter um respiro. Até porque no meio da pandemia também eu acabei ficando desempregado. Perdi o meu emprego no Bradesco, então toda a minha estabilidade, ela foi para as cucuias. Então eu dependia 100% do mercado financeiro para poder fazer dinheiro. Nesse momento, quando eu peguei o dinheiro da galera, eu pensei, cara, tô feito, consegui um capital alto, mais ou menos ali 500 mil que eu consegui arrecadar de capital da galera e fazer as minhas operações ali, ia pegar uma parte do lucro para mim e uma parte do lucro para a pessoa. Só que aí que tá, galera, eu comecei a ter o primeiro problema no mercado de quem começa a fazer dinheiro, que inclusive no meu treinamento eu ensino pra galera como que você evita bloqueio de conta, limitação de conta, esse tipo de problema. Eu comecei a ter esse tipo de problema. Eu percebi, eu tava tendo dificuldade de operar o dinheiro das pessoas por conta de delay. Eu usava um robô na época para replicar a mesma operação na conta de todo mundo. Aí tinha uma operação que operava numa conta, na outra não operava. Enfim, foi uma correria, cara, nesse tempo que eu comecei muito bem, fiz um dinheirinho, aí depois teve um mês que eu cheguei a ficar 200 mil negativo, aí tive que recuperar. Cara, foi uma correria muito louca e já deixo a dica pra vocês aqui, gente, jamais peguem dinheiro dos outros pra trabalhar. É a pior coisa do universo, pelo menos pra mim foi, porque eu dava muito valor ao dinheiro das pessoas e eu não conseguia deitar no travesseiro e dormir bem quando eu tomava um dia de loja, que era 20, 30 mil de loja no dia, porque eu, cara, por mais que eu fizesse o melhor do meu trabalho ali, eu não tinha tranquilidade pra dormir. Então, o que eu fiz? Eu entendi, cara, as dificuldades do mercado para você crescer, em termos de você ter que seguir as regrinhas da corretora para evitar problema com ela e tudo mais, e foi aí que eu consegui, graças a Deus, recuperar o dinheiro que eu estava em prejuízo com o pessoal ali e devolvi o dinheiro de todo mundo e falei, cara, eu nunca mais opero o dinheiro de ninguém nesse mercado. Eu vou operar o meu próprio capital, nem que eu tenha que começar com 100 reais, eu vou fazer 100 reais virar muito e vou ser consistente. Então, a partir daí, galera, a gente tinha um método já desenvolvido, eu tinha um grupo de operações com a galera, a gente começou de fato a se dedicar, a gerenciar, papapá, e daí eu comecei a ganhar dinheiro. Quando eu percebi que o que eu estava fazendo no mercado já era mais do que eu fazia no meu emprego de CLT, que eu percebi que realmente eu estava virando a minha chave, e aí que veio a outra virada de chave em seguida, que foi quando eu comecei a fazer dinheiro com consistência, muito mais que eu ganhava na CLT, e de uma forma segura. Eu não tinha muitas oscilações entre minha perca e entre o meu ganho. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu dividia minhas continhas de operações tudo bonitinho, igual eu ensino pra galera toda, e eu comecei de fato a fazer ali acima de 15, 20 mil reais por mês com as minhas operações. E foi aí que, conversando com a galera, eles mesmos falavam, Leandro, cara, por que você não pega esse conhecimento, cara, e você, pô, vende uma parada pra galera, ensina isso pros outros e tal, porque você tem um método bacana, por que você não traz isso também como uma fonte de renda pra você e compartilha esse conhecimento com pessoas que provavelmente estão perdendo aí e ajuda eles a ganhar dinheiro? E eu comecei a pensar e realmente fazia muito sentido. Então daí surgiu a empresa Target, que no começo foi Top Trade em Brasil, depois virou Top Trade em Investimentos, até que a gente virou Target, Estratégias Target no caso, e ficou esse nome até hoje aí, que é um nome muito bacana, diga-se de passagem, beleza? Então, a partir do momento que eu já era consistente, que eu já tinha resultado, eu resolvi que era o momento de dar o primeiro passo, que era disseminar esse meu conhecimento através da mentoria. Foi quando eu lancei a mentoria Target, tive mais de 200 mentorados ali pelo Brasil e pelo mundo, e a gente começou a crescer. Tá aí no meio desse crescimento, eu percebi que, cara, o meu método, ele era um método muito bom, mas ele tinha que ser automatizado de certa forma, tá? E o que eu quero dizer com isso? Porque dava muito trabalho ficar marcando as regiões no gráfico, um monte de coisa, e muitas das vezes a gente marcava muitas regiões e o preço não chegava lá, eu tinha que marcar depois tudo de novo. Eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que vá pelo menos marcar as regiões de forma automática pelo meu operacional para que eu consiga operar de forma mais fácil, porque às vezes
eu demorava mais tempo marcando as coisas no gráfico do que operando. Isso ia acabar me consumindo muito mentalmente e tudo mais. Foi daí que, conversando com os próprios mentorados, eu lancei o indicador, que é o famoso indicador Target, com mais de 10 mil alunos hoje, aonde ele faz as marcações de forma 100% automática, ele tem a setinha e a super seta, tem um treinamento completo ensinando a forma como eu opero, a forma como eu penso, e foi ali de fato que a gente se posicionou e foi crescendo nesse mercado e hoje estamos aqui onde estamos. Então galera, hoje a gente aqui na Target, a gente ajuda as pessoas de várias formas, temos o indicador, temos o trader de elite, temos várias formas de consultoria, temos várias formas de ajudar as pessoas a não repetir os mesmos erros que eu e a minha equipe repetimos lá atrás no passado, tá? O nosso papel aqui nesse mercado é de trazer o conhecimento para que vocês deixem de perder dinheiro e comecem a ganhar numa curva de aprendizado muito mais rápida do que a que eu passei, por exemplo, e que muitas pessoas aqui, até da minha equipe, passaram também. Então, quando você entra na Target, você entra aqui focado no conhecimento, que é o conhecimento que vai te fazer ganhar dinheiro. Porque quando eu entro na minha live, galera, eu não estou preocupado em mandar a operação para vocês e vocês pegarem e ficarem copiando e colando ali. Muito pelo contrário, quem entra na minha live eu quero que aprenda comigo, porque eu não quero ficar fazendo live para vocês para sempre e eu não quero que vocês dependam de mim para ganhar dinheiro. Eu quero que vocês entrem lá, absorvam todo o conhecimento e se tornem traders profissionais independentes no mercado. Aproveitando, você que já é aluno, comenta aqui a sua experiência na Target, se você gosta do projeto, se você acha que realmente a gente faz tudo que a gente prega aqui para as pessoas verem que dentro do mercado onde tem muita gente que trabalha de forma desonesta, tem sim empresas sérias que fazem um trabalho de excelência. Então galera, para finalizar aí, resumindo, contei um pouquinho da minha história. Obviamente eu tive que resumir muito aqui, eu não contei nem metade aqui das dificuldades, vou ter que deixar isso para Inclusive, se quiser que eu conte essa história mais detalhada, comenta aí também que de repente eu faço um vídeo contando aí os bastidores dos bastidores, tem muita coisa que eu não falei, mas basicamente, galera, a minha história no mercado não é muito diferente provavelmente do que é a sua. Eu passei pelos mesmos problemas, eu perdi dinheiro, eu caí em golpe, eu comprei um monte de curso furada e de fato o que me libertou foi ter uma metodologia, padronizar esse operacional e aprender a gerenciar o capital de forma inteligente, focando no longo prazo e, acima de tudo, sempre estar em busca de conhecimento e novas ferramentas, porque, afinal de contas, o mercado ele é um ciclo que se repete, porém, a gente tem que estar sempre atualizado e buscando as informações do que funciona naquele exato momento. E hoje, graças a esse conhecimento, que a gente tem a capacidade de estar aqui com um projeto com mais de 10 mil alunos, trazendo ferramentas, trazendo conteúdo para vocês, para que vocês cresçam assim como a gente. E cara, olha que bacana a quantidade de aluno que tem aqui no projeto, fazendo saque todo dia, tendo resultado expressivo, conseguindo viver 100% do mercado já, realizar sonhos, sair da SLT, dar uma vida melhor para a família, poder viajar para vários lugares. Olha quanta gente tem a vida transformada quando está no ambiente correto, seguindo as pessoas corretas e fazendo o que tem que ser feito. E eu espero de coração que esse vídeo, de ter compartilhado um pouquinho da minha história, sirva de inspiração para você estar aqui nesse patamar que eu tô hoje, de fazer múltiplos dígitos aí com o mercado financeiro, de poder também pegar o seu conhecimento e monetizar, porque galera, graças a Deus aqui, eu não dependo de R$1 da venda dos produtos para poder viver a minha vida e para a minha empresa poder girar. Só que não tem mal nenhum quando você tem conhecimento, tem algo bacana, algo de valor, você vender isso. Então, já quebra essa crença na sua cabeça de que, pô, se o cara tem resultado no mercado financeiro, por que ele vende alguma coisa? Gente, ninguém trabalha de graça. Você vai no restaurante e você almoça de graça, você não almoça de graça, você não faz nada de graça. Então, assim, tudo que eu tenho hoje me custou tempo, me custou dinheiro, me custou aprendizado. Por que eu daria isso de graça para uma pessoa que provavelmente não vai dar nem valor para isso? Então, eu cobro aqui, cobro muito caro pelo meu conhecimento, porque é um conhecimento de valor. Só que quem acredita e entra no projeto tem resultado. Essa que é a diferença. Se fosse ruim, a gente não estava aqui crescendo cada vez mais e expandindo o nosso projeto e levando uma vida melhor para várias pessoas. Então espero de coração que, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Para você que está começando agora, já vou te recomendar o seguinte: vê esse vídeo aqui, que é a melhor forma de você começar, que é através do Copy Trade, onde você vai copiar e colar as minhas operações de forma 100% automática e vai ver na prática como que é possível fazer dinheiro, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!